A energia sexual é a energia mais poderosa que essas entidades podem sugar. É a energia mais potente. Inclusive, se você vê o Ocidente inteiro é infestado de simbolismo sexual. Tudo gira em torno das atividades físicas geradas pela energia física. Então, todas as atividades espirituais, elas estão girando para resultar em uma atividade aqui nesse mundo físico, nesse mundo corpóreo, né? As pessoas que não possuem essa capacidade de percepção das presenças, percepção dos toques, elas não conseguem perceber necessariamente quando elas não são elas agindo, né? Muitas pessoas sentem certos impulsos mentais, necessariamente um grupo específico de seres, de entidades, que eles são de tão baixa frequência, que eles vão necessariamente tentar te manter preso dentro dessa ilusão. Nós chamamos de percepção, de ego, de desejos. E esses seres, quando eles entram em atividade com você, normalmente as pessoas sentem esses impulsos e acreditam que esses impulsos são delas. E por isso atendem esses impulsos. Quando, na verdade, essas pessoas, na verdade, estão sendo influenciadas. E quando você busca sair dessa esfera da ilusão, você necessariamente vai sofrer esses ataques espirituais. Sejam em tribulações, ou seja, muitas coisas vão dar errado na sua vida. Você tem que saber que esse mundo, as pessoas, a sociedade, está presa em ilusão. Quando você decide despertar, você tem que saber que o mundo vai contra você. Vai ser sua família, seus amigos, vai todo mundo. Porque, na verdade, a gente está indo contra o mundo, porque nesse caso o mundo é o ego, né? Mas quando mais cedo a gente estava falando sobre não dualidade, sobre não existir bom e ruim. E daí agora você falou que seriam... Assim, tá parecendo que isso são coisas ruins. Esses estímulos que nos hiperativam as coisas carnais ou dos chakras inferiores. Bom, você vê isso como algo ruim por causa da tua missão de despertar? Ou tu vê isso como isso? Isso é uma forma de eu aprender a lidar com isso. Porque, enfim, isso não vai acabar por ser desperto, esses ataques ou essas influências. Não, a gente nasceu no Brasil, inclusive a gente está em Tiradentes, que é um circuito onde existiu bastante violência, né? Escravidão, como é que fala? Subjugação. As pessoas eram subjugadas. Eu não tenho essa capacidade mediúnica que você tem, mas sempre percebi que o meu padrão mental, eu não sei se existe isso, a minha necessidade de observar a mente começou a ficar tão necessária que eu percebia que às vezes eu passava em um lugar e o pensamento que brotava na minha cabeça, ele era tão absurdo que eu falei, bom, isso não é meu. Mas aí eu comecei a ficar maluco durante um tempo, porque eu queria saber se era bom, se era ruim. E aí você perguntou se eu usava amuletos e pedras. Durante o tempo você até fica perdido, né? Porque a gente não tem muita instrução. Afinal, isso grudou em mim, isso ficou. E aí tem aquela parte folclórica do que seria um espírito ou uma egrégora. E aí eu fui um jogador de RPG que via esses monstros, essas coisas. A mim acontecia uma espécie de... Sabe quando você ficava um pouco puto? Tô aqui quieto, de repente, o que isso aí tem a ver? Só que depois que você desperta e você percebe que saiu dessa ideia de que existe uma separação, de que eu sou separado dele dessas egrégoras, a mim percebi que... Então, a pergunta que eu ia te fazer, como que a gente vai julgar que essa presença ali é boa ou ruim? A gente faz isso ou a gente só percebe e não age? A gente tem que entender que esse planeta ele foi estabelecido assim da melhor maneira possível. Não existia nenhum outro modo desse planeta existir. Ele existe como deve existir, como foi planejado para existir. Esse conflito, ele é necessário. Não existe evolução sem conflito. Se você entrar em uma sociedade onde sempre há harmonia, onde sempre há paz, onde as pessoas ainda não entraram com seus conflitos, com seus demônios internos, não há evolução. Você precisa dessa dualidade para você ter esse conflito e superar esse conflito. E interessante, eu posso citar em Gênesis, né? No capítulo 3, onde a serpente primitiva, ela tenta Eva. E a serpente é extremamente necessária para a possibilidade da liberdade. Porque se a serpente não estivesse ali, a Eva não seria tentada para escolher qual caminho ela quer. Por exemplo, nós temos os impulsos, igual você disse, do nada. Mas esse impulso é tão necessário para você demonstrar o que você quer de verdade. Ou você vai ceder seus impulsos carnais, ou você vai ceder ao seu espírito e abrir mão da sua carne. Todos esses impulsos, eles são necessários. Inclusive, não dá, como eu falei, existem essas influências, essas entidades, mas a gente não pode confundir que toda vez que a gente sente algum impulso, são essas entidades agindo.
Porque a nossa mente é uma programação. Você tem que saber que vai ter momento que é você agindo. E você vai entendi. colocar Legal. em outras entidades. Então você tem que entender. Até porque você é uma entidade, só que Exatamente. encarnada. A mente é literalmente como um robô. A mente é uma programação, uma influência. E essas informações vão sendo guardadas no subconsciente. E quando você tem um vazio interno tão grande, você necessariamente vai buscar coisas efêmeras. Você necessariamente vai buscar coisas externas. Porque essas coisas externas vão fazer você esquecer temporariamente desse vazio. Mas quando essa influência ela acaba, você necessariamente volta àquele vazio e você vai buscar de novo. Então é sempre uma busca, um ciclo, em que você nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar parado, nunca vai cessar. É sempre uma busca sem fim e onde vai te levar ao nada, que é o que justamente vai estar existindo dentro de você nessa busca. Então é o seguinte, você sabe como que funcionam os aviões? Eles voam na mesma rota, só que em altura, altitudes diferentes, frequências diferentes. Então quando eles falam pra gente se preocupar em produzir pensamentos altos, pensamentos que são opostos a esses que nos puxam para baixo, pra gente supostamente elevar a nossa frequência, pra gente ir ficando mais invisível em relação a essas influências menores, isso aí significa evolução? Não, na verdade, quando você atinge a compreensão da realidade, você nunca mais vai ser tentado, porque você já superou toda a tentação. Mas essa parte aonde você chega na sua realidade e tudo vira tão pequeno, é um processo que você precisa passar por tentações. Sim, E aí, às vezes você vai cair, às vezes você tá muito feliz e dentro, eu acho, inclusive, que existem certas programações, sanskaras, impressões na gente que são ativadas através do contato ou proximidade com essas egrégoras. Por exemplo, o cara tem um vício de cigarro, ou o cara é muito medroso e não estava com medo, de repente fica com medo. Então eu acho que em cada pessoa é manifesta diferente. É necessário perceber que nós somos imperfeitos. Sendo imperfeito, nós vamos errar inevitavelmente. Só quem é perfeito nunca erra. Então, na busca, você vai errar, você vai chorar, você vai ficar triste. Essa dualidade vai existir, esse conflito vai existir. E você tem que entender que quando você começa essa busca dessa compreensão, você tem que saber que você vai sofrer muito. Porque você vai ter que abrir mão do seu ego, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você um dia já acreditou ser real. Uma vez eu aprendi o motivo das imagens cristãs de Jesus, inclusive, estar tão triste na cruz, ensanguentado e sofrendo por causa do que você falou. Porque se você topar este caminho... Mas esse sofrer, ele não é um sofrer... Ele é um sofrer diferente, porque ele parece que é um sofrer impulsionado, um sofrer guiado. Ele não é um sofrer do ego, onde você... Você entende o que eu tô falando? Ele não é um sofrer que está inconsciente. Eu diria que é o contrário. Eu diria que é um ego que é ferido. Quando um ego é ferido, o ego ele vai se debater dentro de você. É como, por exemplo, se você pegar um cão selvagem. Para você domar esse cão, ele vai te morder, ele vai se debater, ele vai se arranhar. Para você domar esse cão, você precisa ter tempo. Você vai se machucar, o cão vai se machucar. E o ego, quando ele é ferido, ele demonstra uma dor tão forte, uma energia tão forte, porque ele nunca foi dominado. Quando o ego expõe um desejo, você sempre tem desejo do ego. Então o ego, ele é mimado para todo mundo. Quando você tem um desejo, você necessariamente acredita que esse desejo é seu. Por isso que você cumpre esse desejo, cria planejamentos, imaginações mentais através desse desejo. E o ego, ele é uma criança. Ele é uma máquina de desejos. Uma máquina de desejos. Porque o ego, ele é literalmente o vazio que existe dentro de nós. E esse vazio, ele busca ser preenchido por satisfações de desejos efêmeras. Quando você supera o ego, você supera o desejo. Porque o desejo é unicamente uma identificação com algo. Esses espíritos, entidades que não possuem corpo físico, não possuem um ego. É difícil dizer. Eles estão querendo ou incitando alguma reação, não fisiológica em mim, porque eles não têm corpos. Mas de alguma forma a manipulação, ou que eu aprendi em relação a chakras, é igual a estrela de Davi. Nós temos os inferiores e os superiores. Então, na minha opinião, as atividades dos chakras inferiores, elas têm a ver com as coisas inferiores. Mas não é o inferior que é pior do que o superior. Inclusive, você só vai conseguir atingir o superior. O que eu tô falando, por exemplo, se você sexo, por exemplo, ou comer demais, ou todas as atividades que vão te jogando energia para baixo, você entende? Digestão demais, sexo demais, raiva demais. A tendência é que essas egrégoras que são ruins, inferiores, ali elas sentiriam mais uma proximidade com você
E em compensação, quando a energia flui e sobe, através de um despertar ou de qualquer que seja o seu caminho, e aí você passa a ser mais superior do que o coração, garganta, você entende? Aí, teoricamente, essas entidades, elas não teriam como agir aqui em cima, porque aqui em cima é sagrado. Bom, esse é, entende? Mas em todas as mitologias, todas as criaturas densas, elas possuem um ego. É interessante, se a gente for avaliar todas as mitologias, seja cristã, até mesmo as mitologias herméticas, interessante que é muito pouco falado. Todas as criaturas, as entidades, elas possuem um ego, elas querem o poder. Interessante que você falou da Estrela de Davi, mas a Estrela de Davi, ela é muito mal compreendida. Quem normalmente estuda os antigos mistérios, reconhece que a Estrela de Davi, ela é uma estrela, na verdade, negativa, usada negativamente. Ela não é necessariamente negativa, ela é um portal neutro. Mas, se você for ver, grande parte da elite do mundo segue uma religião, né, que usa essa estrela. Essa estrela, ela era usada na Babilônia para fazer cultos a Baal de Peor, né, que é Baal-Zebub, né, conhecido como Satã. É porque eu quis falar mais sobre a interceptação. O simbolismo, eu entendi. Mas essa parte eu não sabia. A estrela, na verdade, qualquer lugar, isso é sem erro total. Qualquer lugar que você vê, lugar de respeito, lugar grande, instituição, que você vê que tem a Estrela de Davi, a Estrela de 6 pontas, isso não é coisa de antissemitismo, isso é literalmente um ambiente mágico, onde essa estrela de fato é um portal para invocações de seres de outras realidades, seres negativos. Inclusive, muitos sacrifícios de crianças são feitos usando essa estrela, né? Todos esses excessos de sacrifícios e de coisas que a gente está falando em relação o assunto veio para cá, né? Uhum. É uma tentativa exacerbada de dar vazão a essa expressão para baixo. É necessariamente que essas entidades, por exemplo, Baal, se a gente pega Beelzebub, né? Essas entidades, elas precisam dessa energia, essa negatividade. Mas essa energia desce, né? Para se manter nesse estado, para se manter na Terra, para se manter em um estado. É como a energia, ela é alimento em todas as esferas da espiritualidade, tanto nas esferas positivas quanto negativas. O amor é alimento para seres positivos. O ódio, o sofrimento é alimento para seres negativos. É alimento. Se eles não têm esse alimento, eles não podem se manter, né? Eles necessariamente vão ser ou exilados deste planeta, ou sabe-se lá o que pode acontecer com esses seres se eles não receberem os alimentos. Por isso que necessariamente eles buscam incitar as pessoas a serem negativas, e também eles têm muitos planos de manter as pessoas em transe hipnótico. Porque como eu disse, às vezes, então, tem a ver com a história de uma mulher que eu conheci, a história dela, que ela era recebida por uma espécie de entidade que dava prazer sexual para ela nos sonhos, e aí foram falar sobre isso e ela estava tão apegada àquilo que ela não queria que aquilo fosse embora, sabe? Mas assim, a minha vertente de busca espiritual, não sei se por medo, acho que pode ter sido, por eu não conseguir lidar com essas informações tão bem, ou não ter controle sobre elas, né? Por causa que a gente não tem controle sobre uma entidade que estaria, vamos dizer assim, com você, vamos dizer. Ela... Bom, vamos dizer assim, eu percebi que a minha vertente espiritual, que é Vedanta, ou não dualidade, ou basicamente nem sei se é uma vertente espiritual minha, ela é assim, de observar o que se passa na nossa mente. Então, por exemplo, eu estou acampado num lugar que de repente senti um toque, um estímulo, e aí durante um tempo eu não sei o que é aquilo, mas sei que aquele padrão acontece na minha mente, e depois que aquilo acontece eu vou e como demais. Então, eu sucumbi àquela influência. Aí depois, durante um tempo, eu passei a evoluir para entender que fazer quase assim, isso aqui é um espírito. Deixa eu passar ali, porque ali na esquina o pensamento mudou. Você entende? Por exemplo, aqui onde eu estou, fisicamente, pode ter a presença de uma pessoa ou de uma coisa ali ruim, mal, e tá usando alguma coisa. Eu posso citar. E aí eu passo, de repente, ali na frente eu não tô. E aí eu fico analisando a minha mente o tempo inteiro, mas sempre, quase sempre, durante os últimos 8 anos, eu caía. Sempre que aparecia alguma coisa estranha, eu não conseguia conter os meus desejos. Só que aí apareceu, rapidaço, né? Só que aí apareceu agora que
eu amadureci. Lembra que você falou que as coisas são pra gente amadurecer? Se eu não tivesse passado por tanta falha ou percebido essas coisas, essas energias e aceitado quando eu caísse, como que eu teria hoje sabedoria e discernimento para elas terem se tornado corriqueiras? Você entendeu o que eu quis dizer em relação a fortalecer a vontade, a mente e não ficar com medo? Duas coisas se separam de Deus: o medo e a busca espiritual. Vou dizer duas coisas. Senão você fica só na busca. O primeiro é um exemplo que pode ajudar quem tá assistindo esse vídeo. Eu tava lá em casa e eu tava deitado no quintal tomando sol. E eu tava com sono. E engraçado é que toda noite eu tinha insônia, né? Eu moro em uma casa com 5 pessoas, às vezes 6, né? Quando tem visita. E eu tava quase dormindo ali no sol, né? E eu decidi, eu vou descer pro andar de baixo, né? E vou dormir na minha cama. No momento que eu entrei no andar de baixo da minha casa, o sono, ele se tornou uma dor. Quando eu deitei na minha cama, eu não conseguia dormir. Se eu fechasse meu olho quando eu tava no sol, lá fora do meu quarto, fora da minha casa, eu teria dormido na hora. Mas quando eu entrei naquele ambiente, eu não conseguia dormir. Eu ficava com a mente ansiosa, eu ficava com uma sensação de que o sono me causava dor. Porque eu queria dormir, mas não conseguia. Então, todos esses processos, eles são de ambientes. Você tem que entender que para cada uma pessoa neste mundo, existem 3 demônios, 3 entidades. O mundo está tão infestado de entidades que você precisa entender que quantas pessoas, quando elas estão apegadas a essas coisas do mundo, elas morrem, elas continuam vagando e se tornam parte dessas entidades. Muitas pessoas se tornam parte dessas entidades. Só que elas não têm um corpo, só isso. Não, tem um corpo. Mas, de fato, se você parar para perceber, tudo gira em torno das atividades físicas geradas pela energia física. Então, todas as atividades espirituais, elas estão girando para resultar em uma atividade aqui nesse mundo físico, nesse mundo corpóreo, né? Porque é somente aqui, somente enquanto você está encarnado, que você pode evoluir. Depois que você desencarna, você não tem mais a possibilidade da escolha do carnal ou não carnal, porque você já não tem corpo. Você só pode agir estando aqui. E continuando, falando sobre demonologia, uma coisa que eu aprendi... Lembrando que eu queria cruzar sempre com o fato da gente ver os padrões mentais das entidades e não deixá-las como se fossem coisas superiores à nossa, vamos dizer assim. Porque Na verdade, essas entidades, elas algumas, como pessoas comuns, incitam para sugar energia. A energia sexual é a energia mais poderosa que essas entidades podem sugar. É a energia mais potente. Inclusive, se você vê o Ocidente inteiro é infestado de simbolismo sexual. Por quê? Ejacular, por exemplo, se masturbando. Toda a elite que compõe a manipulação das mídias, das informações, ela está necessariamente alinhada com esse propósito de Baal, com esse propósito das 6 pontas, das 6 estrelas de hexágono, de Saturno, seja como as pessoas queiram chamar, né?